Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, lamentação coletiva e oração confiante. Esta é a 13ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, portanto, chegando ao final do trimestre. E o texto para leitura com todos, Lamentações, capítulo 5, do verso 1 ao 22. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, lições práticas do sofrimento. Segundo, o lamento coletivo que purifica. E terceiro, a oração coletiva confiante. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, relembrar os eventos que culminaram na destruição de Jerusalém. Segundo, entender que o juízo é resultado da persistência no pecado. E terceiro, confiar na misericórdia e na fidelidade de Deus após o juízo. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo de número 4 e 5 do livro de Lamentações, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Na introdução do comentário de hoje, Lamentações, capítulo 4 e 5, mostram que o sofrimento coletivo pode se tornar sala de aula espiritual. O povo de Judá, quebrado e humilhado, é confrontado com a realidade do pecado, a dor das consequências e a necessidade urgente de retornar a Deus. O sofrimento real abre espaço para um lamento purificador e, enfim, para a oração que clama por restauração. Nesse caminho, aprendemos que Deus não abandona os que buscam com arrependimento sincero e fé perseverante. Quero agradecer a você, mais uma vez, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal. Obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal, compartilha com mais alguém, aperta o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado e junto vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro tópico, lições práticas do sofrimento. Lamentações, capítulo 4, do verso 1 ao 22. O sofrimento, quando lido com discernimento espiritual, se transforma em aprendizado. O capítulo 4 mostra como a glória de Jerusalém foi manchada e como a dor coletiva pode nos levar a reconhecer nossa falência moral e retornar à aliança com Deus. Não se trata de um sofrimento sem sentido, mas de uma disciplina que convida à reflexão e arrependimento. Ponto de número 1. Quando se perde o valor. Lamentações, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhados as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Queridos, aqui nesse texto, o profeta inicia com uma imagem impactante de toda a destruição de Jerusalém. O ouro que antes brilhava, ele está dizendo que agora está opaco. Não é mais aquele mesmo brilho. O sagrado, aquilo que tinha no templo, que todos usavam como sagrado, tinham como sagrado no templo, os utensílios do templo agora virou profano. As pedras do templo antes honradas estão lançadas nas esquinas. E o escritor diz o seguinte: trata-se de uma descrição simbólica e literal da ruína de Jerusalém. Exatamente porque ele está falando, quando ele fala desse ouro que está opaco, desse ouro que está espalhado, ele se refere ao templo e se refere também aos moradores. O ouro representa tanto a cidade quanto o povo que nela habitava, especialmente seus líderes espirituais e morais. O que era nobre foi corrompido e o que era precioso perdeu o brilho. Escuta, o ouro fino e as pedras sagradas são o templo. Quando ele fala desse ouro que perdeu o seu brilho, que está opaco agora, dessas pedras sagradas, ele está se referindo ao templo, aquilo que estava lá, que era consagrado a Deus.
quando ele fala os seus tesouros, que são então usados como uma metáfora para as possessões mais preciosas de Jerusalém, a saber, ele está falando dos habitantes, dos líderes religiosos, dos líderes morais, dos líderes políticos e, enfim, que estavam vivendo essa situação. Lamentações, capítulo 1, verso 10, os inimigos lançaram a mão contra as coisas preciosas e contra tudo que era sagrado para a tradição hebreia. E aí nós vamos observar o seguinte, o santuário foi invadido, saqueado e arrebentado, e o que podia queimar foi incendiado, registrado em Jeremias capítulo 52, o verso de número 13. Tudo isso porque a lei de Moisés foi violada, já que não era permitido estrangeiros não convertidos tivessem acesso ao templo, registrado lá em Deuteronômio capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. Mas, por causa da idolatria, Judá perdeu sua distinção. Também atraiu severo julgamento divino. O povo tinha confiado no templo de Jerusalém como proteção. Porém, o templo não era nenhum encanto de boa sorte. Pedras em nada protegiam o povo. E quando observamos à luz do texto, isso ensina que a desobediência mina a glória espiritual de um povo. A santidade do culto e a vida foi substituída por frieza, vaidade e idolatria. É uma advertência clara à igreja hoje, nos nossos dias. Aquilo que aconteceu para que Jerusalém pagasse, Judá pagasse aquele preço tão alto, nós precisamos atentar para que também não venhamos a pagar preço alto, quem sabe, por causa do nosso descuido com as coisas sagradas, com as coisas do Senhor. Deus é a fonte de nossa beleza moral. Sem Ele, até o que é mais puro escurece. Queridos, o escritor conclui esse ponto dizendo o seguinte: a restauração da honra começa com o retorno à presença do Senhor, fonte de toda glória verdadeira. Nós precisamos então entender que precisamos olhar para o sofrimento, conforme disse o escritor, olhar para o sofrimento de Judá e extrairmos lições espirituais para nós, para que não entremos e não venhamos a cair nos mesmos erros que caiu Judá e perdeu toda a sua glória. Glória que não era dela, é verdade, essa glória era de Deus. Foi Deus que fez de Judá, foi Deus que fez de Israel um povo glorioso diante das demais nações, mas por causa dos seus pecados perderam a glória de Deus e tiveram que pagar caro por causa das suas desobediências. Lições práticas do sofrimento, ponto de número 2, quando a fome, abandono e ruína. Lamentações, capítulo 4, verso 4, diz o texto que a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que eludir. O escritor começa mostrando a imagem de uma cena comovente e terrível que Jeremias está contemplando. O sofrimento atinge os mais frágeis, crianças pequenas, sem alimento, sem consolo, sem resposta. O escritor diz que a fome, ela é tanto física quanto espiritual. Ela aponta para a ausência de provisão material, mas também denuncia a quebra da estrutura familiar e comunitária que deveria cuidar dos pequenos. Esta fome acontece e toda essa estrutura é desmoronada. O escritor diz que Jerusalém, antes abundante, agora não alimenta seus filhos. O cuidado cessou, a dor se espalhou. Faltou o cuidado, faltou a proteção, logo veio a dor. E segundo alguns historiadores, dizem que o cerco reduziu Jerusalém à inanição. Os poucos sobreviventes competiam para consumir os alimentos restantes. As crianças morriam de sede ou de fome, e muitas estavam feridas e sofriam. A mãe deles estavam mortas, feridas ou moribundas. Diz os escritores que algumas mães chegavam a cozer os seus filhos
famintos. As crianças maiores estavam pelas ruas pedindo pelo menos um pedaço de pão a alguém, mas ninguém lhe dava nada. E segundo o nosso escritor diz o seguinte: essa cena nos lembra que o pecado de uma geração repercute sobre as próximas. E o que nós percebemos em Judá, na verdade, essa destruição, essa situação está ali atingindo pelo menos 4 gerações. Aquelas pessoas que tinham 60 anos, 40 anos, 20 anos e até os recém-nascidos. Se nós atentarmos cuidadosamente, esse cerco só aí já está sendo atingido 4 gerações. E outras gerações que já tinham se passado antes, que cometeram pecados, desobedeceram a Deus e agora a consequência está chegando para outras gerações. Queridos, o abandono dos princípios de Deus tem consequências sociais profundas. Abandonou os princípios de Deus, pode ter certeza que as consequências sociais vão acontecer em uma sociedade. A falta de alimento aqui revela que o povo que despreza o alimento do céu acaba carecendo até do pão da terra. Ou seja, dispensa o alimento do céu, não valoriza a palavra de Deus, pode ter certeza que uma hora a conta chega e quando a conta chegar, é faltando também a provisão na sociedade. A restauração começa quando o povo volta a se alimentar de Deus. E é o que nós vamos perceber no final desse comentário. O povo mesmo sem ter a certeza, mas ele sabe que a única forma de uma restauração é todo o povo se voltar e buscar a Deus para que Deus intervenha e novamente traga paz, traga suprimento e alegria para um povo que se volta para Deus. Lições práticas do sofrimento, ponto de número 3. Quando os líderes falham. Lamentações, capítulo 4, verso 13, diz o texto: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, se derramou no meio delas sangue dos justos. Aqui Jeremias mostra que o sofrimento de Jerusalém, queridos, foi um resultado direto da ação de Deus, de chamá-los à justiça, de trazer um juízo, porque as suas autoridades, que eram para ser o modelo, o exemplo de obediência, eles falharam. E segundo o escritor, não foi apenas a superfície que foi abalada, mas a base, a raiz da cidade e da vida nacional. Quando observamos, à luz do texto, as inúmeras injustiças de Judá, incluindo a execução de pessoas inocentes, o que encheu a cidade com o sangue delas, finalmente requereram a destruição do lugar em consequência com a lei da colheita segundo a semeadura. O que está acontecendo agora é exatamente uma consequência daquilo que eles semearam. Infelizmente, eles não estão pagando sozinhos. Infelizmente, estão as crianças, estão os inocentes sofrendo de graça, mas exatamente por causa da sua liderança que não atentou para os cuidados da palavra de Deus. Lamentações, capítulo 2, verso 14, diz que os profetas e sacerdotes estão colhendo aquilo que eles semearam. Mas, infelizmente, a colheita está atingindo ainda outras pessoas. O escritor diz que Deus expôs o que estava oculto, inclusive o pecado e maldade dos sacerdotes e profetas. Chegou um tempo que ele teve que colocar à tona, colocar à luz do dia para que todos pudessem ver o porquê daquela situação. A falha estava exatamente nos profetas e nos sacerdotes, na liderança de uma forma em geral. E o escritor diz que isso é graça severa. O Senhor não apenas removeu as estruturas externas, mas revelou a falência espiritual daquele povo. Esse tipo de disciplina, embora doloroso, diz o escritor, é purificador. Deus, na sua onisciência, sabe que só uma disciplina desta forma é que esse povo poderia se humilhar e buscar novamente a presença de Deus e ser purificado dos seus pecados. Quando a paciência divina chega ao limite, ele intervém para que um povo desperte. Esse é o que aconteceu em Judá. O Senhor teve muita paciência.
mandou muitos profetas. Só Jeremias, nós vamos perceber ele mais de 20 anos profetizando, pedindo ao povo que se arrependa, e o povo continuava mergulhado nos seus pecados, não dando ouvido à palavra de Deus. A justiça de Deus, ela não é destrutiva, mas corretiva. O que Deus está fazendo é exatamente para corrigir seu povo. Lembra que nós estudamos Jeremias, que Deus tem uma aliança que não pode ser quebrada com esse povo, mas também o povo não pode viver do jeito que quer. Chega uma hora que ele diz, eu preciso disciplinar, eu preciso corrigir. Ele está chamando o povo a construir novamente, agora sobre rocha firme. Um coração quebrantado. Não mais agora por uma obrigação da lei, mas que esse povo estivesse disposto a obedecer a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 7, verso 24, diz o texto: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que o Senhor está querendo é que eles agora estejam edificados na rocha, na palavra de Deus. O juízo é duro, mas ele não foi injusto, irmãos. O juízo é duro e justo, porque os profetas, os sacerdotes, as autoridades que deveriam cuidar do povo, eles agora fracassaram e cometeram os seus pecados, e aí pagam por causa dos seus pecados. Ele abre espaço para arrependimento e novo recomeço. Ele pode restaurar todos aqueles, como disse o escritor Mateus, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que escuta, que pratica. O Senhor diz que é assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa firmada na rocha, e uma vez firmada na rocha, a tempestade não pode abalar. Segundo tópico, o lamento coletivo que purifica. Lamentações, capítulo 5, do verso 1 ao 18. O escritor diz que o povo prostrado sobre o peso da vergonha volta-se a Deus com lamento sincero. A dor não é negada, mas transformada em intercessão. E segundo o escritor, esse lamento ele é pedagógico. Ele revela que quando a dor é trazida diante de Deus, pode se tornar instrumento de purificação espiritual. Ponto de número 1. O orgulho cede lugar à oração. Lamentações, capítulo 5, verso de número 1, diz o escritor: lembra-te, Senhor, de que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido e tem misericórdia, olha para nós, lembra da nossa vergonha que nós temos passado. Fruto da desobediência, né, irmãos? Claro, mas eles estão agora reconhecendo isso. A oração se abre com um apelo carregado de reverência e humildade. O povo quebrantado pede que o Senhor lembre do que lhe aconteceu. Essa lembrança não é informativa, mas relacional. Não é simplesmente para informar, mas mostrar da relação que eles têm com o próprio Senhor. Agora escute uma coisa: querem ser reconhecidos como ainda pertencentes à aliança, mesmo em ruínas. Ou seja, Senhor, lembra de que nós somos o teu povo, nós falhamos, nós erramos, mas queremos ser ainda reconhecidos como teu povo. À luz do texto, eles clamam para que Deus veja e se importe, que considere aquela situação. E à luz do texto, o capítulo 5, ele pode ser visto como essa oração de encerramento e não como lamento. Embora tenha muitos elementos de lamentação nesse capítulo 5, essa oração descreve que tipo de resposta o povo tem de dar para ganhar o favor de Yahvé. Resposta como, pastor? Não é o Senhor que está cobrando deles, é eles que estão querendo que o Senhor olhe para eles, sim, mas eles sabem que eles desobedeceram e eles precisam dar uma resposta agora para Deus. E qual era a resposta, pastor? A resposta é humildade e arrependimento para que Yahvé considere e possa reverter o estado miserável de Judá. Humilhar, a resposta que eles precisam dar, se humilhar diante do Senhor, com arrependimento,
E o Senhor, aquele que não deixa se levar pelas nossas aparências, pelos nossos teatros, o Senhor está esperando de que esse seu comportamento de humildade, de arrependimento seja sincero. E aí diz o escritor, para ver se Yahvé considera e reverte então esse quadro de Judá. Judá deveria lembrar do pacto de bênção, conforme está registrado lá em Deuteronômio capítulo 30, do verso 1 ao verso de número 10. O termo opróbrio é forte, expressa a humilhação pública sofrida pelo povo, consequência direta do seu afastamento de Deus. Mas o simples fato de voltarem-se ao Senhor e clamarem por seu olhar é sinal de esperança. Aqui nós vamos perceber no povo pelo menos um sinal de esperança. Eles não têm certeza que Deus vai olhar, que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a sorte, mas pelo menos é a única esperança que surge para eles. O povo deixa de racionalizar a tragédia e passa a confessar a sua vergonha. O lamento aqui purifica porque é honesto. Eles estão mostrando, reconhecendo, quebrantando e voltando-se ao único que pode restaurar. Em vez de murmurar, os líderes se curvam, o orgulho cede lugar à oração. E é esse o ponto forte que nós podemos observar à luz do texto. O lamento coletivo que purifica. Todas as pessoas, as autoridades, os membros, as pessoas menores estão nesse coletivo reconhecendo e se colocando diante de Deus, dando uma resposta para Deus. Qual é a resposta mesmo, pastor? Humildade, buscando a presença do Senhor, com humilhação diante do Senhor, esperando de que Deus olhe e considere e traga de volta a paz no meio daquele povo. O lamento coletivo que purifica, ponto de número 2. O lamento de velhos e jovens. Lamentações, capítulo 5, verso 14, diz o texto: os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. O escritor aqui faz uma declaração porque a cidade realmente foi destruída, ficou deserta, e quando ele fala de os anciãos, antes responsável por manter a justiça e a memória coletiva, eles desapareceram dos espaços de liderança. Muitas vezes na entrada da cidade, onde reuniam-se os anciãos para ouvir as pessoas que chegavam até ali na entrada da cidade, para trazer então os seus casos para ser julgado diante das pessoas. E os jovens que estavam por ali para ouvir, aprender e certamente também para fazer as suas canções diante da cena em que eles presenciavam. Os jovens representavam a alegria, representavam a força e representavam também o futuro. Eles silenciaram. Não se ouve mais as canções, não se vê mais as danças. A dor afetou todas as gerações, do mais velho ao mais novo, como já comentamos no tópico anterior. E à luz do escritor, terminou todas as funções sociais normais de Judá. Não havia mais comércios, nem julgamento nas portas da cidade, nem a música e a dança eram mais ouvidas e testemunhadas pelas pessoas. Nada mais isso acontece. O lugar de assembleia com qualquer propósito foram completamente destruídos. Não existe mais esses lugares, onde as pessoas pudessem se reunir com algum propósito para estarem juntos ali naqueles lugares. Não existia mais tribunais nas portas da cidade, como nós falamos, para as pessoas que adentrassem ou que saíssem, chegassem até aqueles locais, diante das autoridades, para expor os seus problemas e, quem sabe, serem atendidos e julgados corretamente. Não existia mais esses tribunais, onde os homens pudessem apresentar suas queixas e ver a justiça ser praticada. A ausência dos velhos e o silêncio dos jovens revelam que a fonte da vida foi afetada. Deus havia sido deixado de lado e agora o povo sente os frutos dessa desconexão. Resultado de tudo isso nós vamos perceber por quê? Porque deixaram de dar ouvido à palavra de Deus. Deixaram de dar ouvido aos ensinamentos do Senhor. O caos está chegando exatamente por causa da falta de Deus.
E nesse silêncio surge o lamento. Não como nostalgia, mas como reconhecimento que sem Deus não há estrutura, não há geração e não há músicas. Quando ele fala de lamento não como nostalgia, de sempre querer viver do passado, mas o lamento de reconhecer de que nós falhamos, não olhar mais lá para o passado e ficar se lamentando, não. Reconhecendo as nossas falhas e nos colocando diante de Deus. O lamento torna-se linguagem comum, porque todos, velhos e jovens, reconhecem sua falência e clamam juntos. Por isso se torna comum aquele sofrimento, aquela linguagem. É tudo que eles falam. É uma linguagem que todos estão sabendo, todos comentam sobre o mesmo assunto. E qual é o caminho agora, pastor? O caminho agora é todos juntos se humilhar diante de Deus, não ficar procurando o culpado. Quem foi o culpado? Foi o rei fulano de tal, foi o profeta fulano de tal, foi o sacerdote fulano de tal. Não, ninguém mais está procurando o culpado agora. Todos estão juntos no mesmo propósito, se curvando diante de Deus, em busca de que Deus resolva o problema e traga a restauração do seu povo novamente. O lamento coletivo que purifica, ponto de número 3, só Deus pode perdoar e restaurar. Lamentações, capítulo 5, verso 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Queridos, aqui no texto, o povo abandona qualquer pretensão. Não há mais defesa nem justificativa de alguém estar se justificando de A ou de B. Na verdade, não existe. A coroa caiu, expressão forte, que representa a perda de autoridade, de honra, de bênção. A humilhação se completa com a confissão. Qual é a confissão? Porque nós pecamos. Eles reconhecem que são humilhados, que perderam a coroa, perderam a glória, perdeu a honra, perdeu a bênção. E tudo isso porque nós pecamos, nós somos os culpados da nossa humilhação que nós estamos passando. Não há mais busca por culpados externos. A dor agora se expressa com sinceridade diante de Deus. Cada pessoa. O fato agora é comum para todos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Esta frase significa a perda da condição de nação. Uma nação inteira havia morrido. Judá tinha deixado de ser uma nação. Os babilônios eram especialistas no genocídio. O presente nada era senão sofrimento de um pequeno remanescente ou de um remanescente minúsculo e sem privilégio. O salmista no Salmo 89, verso 44, ele diz que fizeste cessar o seu resplendor e deitastes por terra o seu trono. Tudo isso sucedeu por causa da idolatria, adultério e prostituição ou apostasia de Judá. E quando nós observamos à luz do texto, o povo não pede apenas alívio, pede reconciliação. Aqui o povo reconhece que eles falharam, que eles estão longe. E o que nós queremos não é somente o alívio da dor, mas queremos uma reconciliação com o Senhor. Ao reconhecer o pecado, assume responsabilidade e abre espaço para a restauração. Reconhece? E o espaço agora, o Senhor, é isso que o Senhor quer ouvir, a sua humildade, a sua humilhação. Ao reconhecer esse pecado, essa responsabilidade está diante deles. Agora, escute, irmãos, essa dor não gera revolta. Eles estão sabendo tudo que está sofrendo, mas não estão revoltados mais. Por quê, pastor? Porque agora eles estão na dependência de Deus. Eles sabem que não existe outro meio a não ser ficar dependente do Senhor. Quando a coroa caiu, o orgulho é removido. E a oração pode subir. Caiu o orgulho, caiu a coroa, caiu o orgulho, caiu a glória, que não era nada deles. Agora sim, na condição de servo humilde, a oração vai subir, Deus vai restaurar. Esse é o verdadeiro clamor do arrependimento, irmãos. Reconhecer que a glória que tínhamos era graça e que só Deus pode restaurar o que se perdeu. Lembra que eu falei para você que toda a glória de Judá foi Deus que deu, foi Deus que separou, Deus que fez dela a nação maravilhosa que era.
Uma vez que desobedeceram, perderam. E se perdeu, quem é que pode restaurar? Eles, ninguém tinha poder para isso, mas Deus podia. E essa é a verdadeira humildade, quando reconhecemos que não está em nós o poder dessa graça divina, e sim a graça do Senhor. Aí sim, nós alcançamos, porque é dele que provém para mim e para você a reconciliação, a graça e a misericórdia. Terceiro tópico, a oração coletiva confiante. Queridos, aqui nós vamos ouvir o povo fazendo um clamor, Jeremias falando sobre isso. E esse clamor não é um clamor de certeza, mas ele mostra que é uma fé insistente. Esse ato de Judá, ele é muito profundo, porque a fé verdadeira ora mesmo quando não vê a resposta. Não tem resposta, mas continua orando. Ponto de número 1. Tu permaneces entronizados. Lamentações, capítulo 5, verso 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. À luz do escritor, nós vamos perceber o seguinte: o povo perdeu tudo aqui, irmãos. Não tinha nada, né? Ele perdeu o templo, ele perdeu o sacerdócio, perdeu a estabilidade, perdeu terra, perdeu tudo. Mas há algo que permanece, que pertencia a eles, embora eles ignorando. E é isso que sustenta a fé. Deus ainda reina, o trono de Deus é eterno e inabalável. Essa convicção é o primeiro passo da oração restauradora. Mesmo depois do juízo, o Senhor continua sendo rei. E é isso que vai fazer a diferença no meio daquele povo. Yahvé é tanto soberano quanto eterno. Ele permanece o mesmo e continua poderoso. Seu trono nunca perde os privilégios como aconteceu com Judá. O poder e o governo de Deus continuam de geração em geração, nunca sofrendo uma perda. Judá buscou sua esperança na restauração dos fatos divinos, como um povo em pacto com Deus. Lá no Gênesis capítulo 15, verso 18, eles esperavam que sua apostasia não as tivesse anulado as promessas de Deus na sua vida, e por isso eles estavam buscando. Deus não foi destronado com a queda de Jerusalém. Ele continuou no seu trono de glória. O escritor diz que a oração começa com adoração, mesmo no lamento, e isso muda tudo. Só podemos orar com esperança quem reconhece que o Senhor reina de geração em geração, independentemente do caos. Eu creio que Ele reina de geração em geração e nada à nossa volta, nenhuma das circunstâncias à nossa volta pode abalar o seu poder, o seu trono. Exatamente por isso eu continuo orando e confiando de que na hora certa Ele vai se levantar e vai atender o seu povo e restaurar todos aqueles que buscam com sinceridade diante do Senhor. A oração coletiva confiante, ponto de número 2. Converte-nos a Ti, Senhor. Lamentações, capítulo 5, verso 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aqui o povo reconhece que não consegue voltar sozinho. Aqui acabou o orgulho, acabou a arrogância, a impetulância, e eles resolvem dizer só o Senhor que pode fazer alguma coisa por nós. Precisa que Deus reconduza. Aqui, queridos, eles não querem apenas voltar para Jerusalém. Eles querem voltar para Deus. O pedido deles, nós não queremos só a restauração da nossa cidade, dos nossos ofícios, do nosso povo, mas nós queremos voltar para Deus, nós queremos que Deus seja o nosso Deus. A dor os conduz ao arrependimento e agora o clamor é por restauração interior. Não mais uma restauração dos estados, ou dos status, ou dos privilégios, mas nós queremos ser restaurados porque isso é o mais importante na vida de qualquer ser humano. Renova os nossos dias como antes. Renova aquela aliança. Aqui eles expressam saudade do tempo em que a presença de Deus era real no meio do povo. Não se trata apenas de nostalgia.
de viver se lamentando, porque antes, porque o Senhor fazia isso. Não, não. Eles estão lembrando agora que eles antes foram fiéis ao Senhor e que Deus andava no meio deles e por causa dos seus pecados eles falharam, Deus ficou ausente deles, eles se ausentaram de Deus. Agora ele está dizendo, lembra, e nós queremos ser como éramos antes. É um pedido por novo começo, por tempos de reconciliação. Judá está decidido a abandonar sua idolatria, adultério e apostasia. Então reconhecem que lá no Levítico capítulo 26, verso 40 ao verso 45, segundo pensadores, eles estão cheios de esperança. Nós vamos recuperar o nosso país, vamos recuperar o nosso templo e todos os ofícios divinos da nossa fé. E o mais importante é reconhecermos o teu favor. Eles reconhecem o que está registrado lá em Levítico 26, verso 40 ao 45, que o que eles estão passando é falha, porque lá estava registrado como eles deveriam se comportar. E aí, queridos, o Salmo de número 80, verso 3, diz o salmista, faze voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O escritor diz que a oração coletiva reconhece que a conversão é obra de Deus, não é obra do homem. Esse veículo é o clímax do lamento. Quando a dor se transforma em clamor sincero, a fragilidade humana encontra a esperança na soberana ação de Deus por nós. A oração coletiva confiante, ponto de número 3, oração quando não há resposta. Lamentações, capítulo 5, verso 22. Por que nos rejeitarias totalmente? E por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? O escritor diz que o livro termina com uma pergunta, e isso parece ser frustrante, mas ele diz que é completamente verdadeiro. Por quê, pastor? Porque o povo não tem certeza da resposta, mas ainda assim eles estão orando. A pergunta revela que mesmo ferido, o relacionamento com Deus não foi rompido. Eles ainda falam com o Senhor, ainda esperam dele uma resposta. E o escritor diz que é no espaço entre a dor e a fé que a oração persevera. É isso que eles estão vivendo. Entre a dor e a fé de que Deus pode ouvir, eles estão orando. Esse encerramento em forma de interrogação nos ensina algo precioso. Há momentos em que a fé não tem todas as respostas que queremos, mas mesmo assim nós insistimos em clamar. Diz o escritor que a ausência de uma resposta definitiva não significa ausência de Deus. Isso é verdade. Ele continua ouvindo. O clamor continua e isso já é milagre, diz o escritor. Mesmo no silêncio, a fé. Mesmo na dúvida, a confiança. A oração coletiva termina em suspense porque a história ainda não acabou. Segundo os pensadores, a presente realidade obscurece as esperanças relativas ao futuro de Judá. Mas escuta, o livro termina de maneira sombria e segundo alguns historiadores, eles dizem que os judeus, posteriormente, quando eles liam Lamentações, eles revestiam o verso 22 e o 21. Em vez de ler por último o 22, lia por último o 21. Mas por quê, pastor? Isso era comum também entre o livro de Malaquias, o livro de Isaías e de Eclesiastes, pelo mesmo motivo. Para não terminar a leitura com maldição, com interrogação, mas sim com palavras de esperança, um fruto da esperança ou uma realidade espiritual daquele povo. Queridos, e aí nós observamos no final do comentário o escritor dizendo o seguinte: o Deus que disciplina também restaura. O Deus que permitiu o lamento também ouvirá o clamor. Por isso mesmo, sem certeza, o povo termina orando. E essa oração é o primeiro passo da renovação que está por vir. E eu chego ao final do comentário de hoje
Voltando aos objetivos do mesmo, quando o escritor disse o seguinte: relembrar os eventos que culminaram na destruição de Jerusalém. E a resposta, estamos em Lamentações, capítulo 4, verso 13, quando ele diz que foi por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos seus sacerdotes que o sangue foi derramado na cidade. E isso, o juízo veio sobre a base, sobre a raiz de toda a nação. Em segundo lugar, entender que o juízo é resultado da persistência no pecado. Também, em Lamentações, capítulo 5, verso 14, diz que a cidade ficou muda, envergonhada e desfigurada. A dor afetou todas as gerações, do mais velho ao mais novo. E em terceiro e último lugar, confiar na misericórdia e fidelidade de Deus após o juízo. O povo não tem certeza da resposta, mas ainda assim ora. É no espaço entre a dor e a fé que a oração persevera. Queridos, na aplicação pessoal, diz o escritor, o sofrimento pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Quando escolhemos o caminho da humildade e clamar sincero, abrimos espaço para a restauração e esperança que vem do alto. E eu finalizo o comentário de hoje, agradecendo em primeiro lugar a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de podermos estar juntos aqui, trazendo esta palavra ou compartilhando a palavra de Deus com você. Mas também eu quero agradecer a minha esposa, a pastora Carla, que tem sempre se ombreado conosco para que possamos juntos levar essa palavra a você. Agradecer ao Akel Correia, que é o responsável de fazer esse vídeo semanalmente chegar até você. Também eu quero agradecer ao meu pastor Jonatas Câmara por toda essa autoridade que ele tem sobre nós, por toda essa proteção que nos dá como nosso pastor. Agradecer ao pastor Samuel Câmara, nosso presidente da nossa CADB. Agradecer ao nosso comentarista Adilson Gurgel e a toda a equipe editorial. Mas também quero agradecer a toda a minha família e agradecer a minha igreja aqui na cidade de Manaus, a IADAM, em toda a nossa cidade, também aqui os meus irmãos na área 8, onde o Senhor nos deu o privilégio de estar cuidando desse povo, mas agradecer a todos vocês em toda essa nossa linda nação brasileira que nos acompanharam e que oram por nós sempre, que estão sempre conosco. Agradecer a todos vocês, que com a graça de Deus nos ajudaram a chegarmos aos 10K. Nossa gratidão a Deus. E se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo trimestre, agora falando sobre Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.